Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Esse programa existe para comunicar acerca daquilo que nós fazemos no estado do nosso Paraná, daquilo que as igrejas batistas estão realizando, mas mais do que dizer acerca do que nós fazemos, para dizer acerca daquilo que nós cremos. E a palavra de Deus é a base da nossa fé. E nós cremos que Deus é amor, a Bíblia assim diz. Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Então nós queremos que você conheça essa palavra, conheça essa mensagem, que inclusive eu quero deixá-la ainda mais clara lendo um texto da palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus. Eu pergunto a você, você tem feito a vontade de Deus? Para que você possa conhecer mais acerca da vontade de Deus, daquilo que está revelado nas Escrituras, existe uma organização dos batistas do Brasil que atua em diversos países do mundo. É a Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões Mundiais ela leva a palavra de Deus de diversas maneiras para que pessoas no mundo todo possam conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras, conhecer o amor de Deus, este Deus que eu digo que é um Deus de amor. E para falar sobre o trabalho da Junta de Missões Mundiais e aquilo que os batistas estão fazendo a nível mundial, nós temos em nossos estúdios a presença do pastor João Marcos. É uma alegria, pastor, tê-lo conosco aqui. O pastor João Marcos é diretor da Junta de Missões Mundiais, um homem que coordena, que acompanha o trabalho dos missionários. Realmente é uma alegria para nós, tenho certeza que a sua participação será muito importante no programa de hoje. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar a este povo paranaense e também a todo o Brasil, que eu sei que é assistido além do Paraná, sobre os desafios que nós temos e sobre o que Deus tem feito através de nós. Realmente Deus tem usado bastante a Convenção Batista Brasileira e o trabalho de missões mundiais. Muito bem, pastor. Nós precisamos colocar para os nossos amigos que acompanham o programa, para eles saberem um pouquinho o que significa isso, o que é JMM, Junta de Missões Mundiais. Vamos começar dessa maneira, explicando para o nosso amigo o que é a Junta de Missões. Ok. O nome já diz, junta, ou seja, as igrejas batistas do Brasil se juntaram há 106 anos atrás para fazer um trabalho de missões no mundo. Cada igreja poderia tentar fazer o seu trabalho sozinha, mas entenderam que era melhor fazermos juntas, porque juntos nós somos melhores, porque juntos nós conseguimos melhores resultados. Então as igrejas organizaram isso há 106 anos atrás. Agora são milhares de igrejas batistas no Brasil que, através das Juntas de Missões Mundiais, estão presentes em 72 países, tendo cerca de 800 missionários nesses países. Cerca de 800 missionários. Sim. Nesse momento que a gente está gravando, são 782, mas nós temos ainda mais 67 em treinamento e nós vamos terminar este ano com pelo menos 900 missionários. Estaremos em 80 países no final deste ano. 80 países pregando o Evangelho. Exatamente. E pregando o Evangelho de diversas formas. Em alguns lugares, plantando igrejas, onde é possível, estamos plantando igrejas. Em alguns lugares onde não é possível, nós estamos testemunhando. Então é o trabalho mais individual, as pessoas vão falando. E nós temos diversas estratégias, diversas formas, eu posso falar um pouco sobre isso. Uma das estratégias, por exemplo, que nós temos usado muito é com o PEP. PEP é um programa de educação para crianças em idade pré-escolar. E nós estamos em diversos países fazendo isso. São milhares de crianças que são atendidas todos os dias da semana e são alfabetizadas, recebem reforço escolar. Isso está acontecendo em diversos continentes. Nós temos alguns lugares, inclusive, em que a evangelização não é permitida, mas as pessoas estão nos pedindo para fazermos o trabalho do PEP, então nós falamos, olha, mas há essa questão, o PEP também envolve evangelização. E aí o governo está deixando, porque o PEP é uma ferramenta excelente também de educação, mas o objetivo final é promover o conhecimento de Jesus Cristo. Além do PEP, nós temos uma série de outros trabalhos. Nós temos, por exemplo, o POP, que também é a questão
do dente, né? Do cuidado com a criança em relação ao dente. Também isso é uma forma de trabalharmos não apenas com a criança, mas com a família. Temos também o trabalho do PEN, que é o Programa Esportivo Missionário. Então, profissionais de esportes de diversas áreas, desde futebol até artes marciais, nós temos pessoas que dão a sua vida trabalhando, normalmente são ex-profissionais de futebol ou de artes marciais, que dão aulas, fazem uma escolinha, fazem treinamentos e estão conseguindo anunciar o Evangelho em países, inclusive, fechados. Muito bem. Então, o pastor descreveu para nós aqui, de forma bem resumida, 3 programas, né? Um na questão mais pedagógica, educacional, outro na questão da saúde, a odontologia, e também na área esportiva. Então, com isso, eu penso que quando nós dizemos levar o amor de Deus, não é apenas religião, mas é levar, através do trabalho dos missionários, a missão integral, ou seja, atender o ser humano em suas necessidades integrais. Sim. Essa é a visão da missão? Esse é o nosso objetivo. Nós optamos por missão integral, nós queremos atender as necessidades do ser humano em total, em tudo aquilo que é necessário. Então nós chegamos com a mensagem do Evangelho, que é a necessidade maior, a necessidade eterna do ser humano, mas nós sabemos que as pessoas também têm uma série de necessidades. Então nós temos projetos na área social, são diversos, temos orfanatos, por exemplo, estamos planejando ter agora, por exemplo, um orfanato, já estamos construindo em parceria com uma igreja, um orfanato no Haiti. Haiti é uma grande dificuldade o número de órfãos. Não apenas lá, mas na Índia também é uma grande necessidade. Estamos adotando também lá um orfanato. Então nós temos trabalho com esse tipo de crianças, por exemplo. Temos um trabalho na Índia com filhas de prostitutas. As prostitutas têm filhas e elas são vendidas, são traficadas. Então nós estamos recolhendo essas crianças, meninas de 8 a 18 anos e trabalhando com elas, dando a elas uma família, dando condição delas estudarem e assim se livrarem deste terrível flagelo que é a prostituição. Trabalhamos também na área da alimentação, então temos profissionais que são da área de nutrição e aí vão ensinar as mulheres como utilizar os alimentos de uma forma melhor, mais produtiva. Temos uma missionária nossa que conseguiu fazer uma fórmula, ela é nutricionista, conseguiu fazer uma fórmula com os alimentos locais que foi aprovada, inclusive pelo governo, e reverteu um quadro de nutrição, por exemplo, em Moçambique. Então, nós temos aí muitas pessoas trabalhando nessa área social. Na área de medicina, propriamente dito, nós temos hospitais em alguns lugares da África, temos clínicas também nesses lugares e também temos esse trabalho com dentistas. Estamos agora com pessoas organizando na área de fisioterapia também. Temos pessoas que estão indo, por exemplo, para alguns países fechados para trabalhar com fisioterapia. E na área de educação, além do PEP, nós temos outros programas, temos escolas em alguns lugares, colégios mesmos, temos seminários. Eu tenho dito que, na verdade, a gente dirige uma organização, eu dirijo uma organização que ela faz uma série de coisas que eu mesmo não sei tudo. Afinal, são nesse momento quase 800 missionários e são mais de 120 projetos espalhados nesses países. É um trabalho realmente grandioso e que você tem ajudado com a sua oração, com a sua oferta. Eu agradeço a você por estar fazendo isso, mas quero apontar a você também a realidade de que o que nós estamos fazendo é pouco, que nós precisamos fazer muito mais do que isso. Por que nós precisamos fazer mais? Olha, porque hoje tem 4 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de forma adequada de Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? 4 bilhões de pessoas. A grande maioria dessas pessoas, se ouviu falar de Jesus Cristo, não ouviu falar que Jesus Cristo é Filho de Deus e é a expressão do amor de Deus. Expressão tal que, como foi dito aqui, Jesus foi enviado a este mundo para morrer em nosso lugar e assim ser salvo. Esses 4 bilhões de pessoas não conhecem essa mensagem. Nós temos pessoas que sequer ouviram falar em Jesus. Há 3.800 povos em que a mensagem não está sendo pregada, ou pregada por muito poucas pessoas. Há 400 povos que ninguém está falando a eles do Evangelho. Essa é uma realidade enorme e nós precisamos alcançar essas pessoas. Elas precisam ser alcançadas com o amor de Deus. A nossa ideia não é passar religião, a nossa ideia é passar o amor de Deus e queremos fazer isso com tudo o que somos, com tudo o que temos.
o melhor momento hoje, o melhor momento da história para fazermos missões é hoje, porque estamos vivendo esse momento histórico da inserção do Brasil como um player, né, como um agente nas negociações no mundo. As empresas brasileiras estão se internacionalizando e é a hora de você, que é cristão brasileiro, que está participando desse processo de internacionalização, de fazer diferença, testemunhando, compartilhando do amor nas viagens que você faz ou nos contatos que você tem pela internet, Facebook, uma série de opções de falar do amor de Deus, porque o mundo está carente de conhecer este amor. Podemos dizer, pastor, que os missionários que trabalham na Junta de Missões Mundiais são agentes de transformação? Com certeza, são agentes de transformação. Essa é um dos nossos valores. Nós queremos ver a realidade transformada. Queremos ver pessoas que estão sofrendo em pessoas que estejam com o seu problema resolvido e alegres. Queremos ver pessoas com empoderamento, pessoas que saibam administrar a sua vida, pessoas que sejam realmente livres, livres do pecado, mas livres também da confusão, do transtorno que o pecado traz, livres dos problemas sociais. Nossa ênfase é em libertação, é em transformar a pessoa de escrava do pecado numa pessoa livre para servir a Jesus Cristo, e isso envolve, então, necessariamente a transformação da sua realidade, não apenas como pessoa, mas também da sua realidade social. Que bênção, são histórias que realmente alegram o nosso coração e saber que muitas pessoas estão sendo alcançadas, né, e tendo a sua realidade transformada. Sabemos que muitos missionários têm trazido testemunhos, né? E recentemente ouvimos de algumas missionárias trabalhando na África, inclusive de trabalhos em que, através da escola, como o senhor já mesmo acaba de mencionar aqui, essa nutrição melhor elaborada fez com que crianças carentes, necessitadas, né, raquíticas, já com aquele estado de fome bastante avançado, através do trabalho pudessem ser restabelecidas física e espiritualmente. E além até disso, nós temos também um trabalho emocional. Nós temos um projeto muito bonito chamado Projeto Calçada. Não é um projeto da Junta, mas a Junta participa desse projeto. Trabalha com crianças que sofreram abusos, sejam eles sexuais, sejam psicológicos, sejam abandono. Então esse trabalho é feito em diversos países. Nós temos, por exemplo, um trabalho muito forte feito com isso na Colômbia. Então, crianças que são vítimas de exploração são atendidas por pessoas que trabalham com elas justamente para resgatar a sua condição emocional, para que essas pessoas possam ficar realmente em pé e enfrentar a vida como ela deve ser vivida. Este trabalho recupera a autoestima, recupera as condições de dignidade da pessoa. Nós temos realmente uma gama muito grande de trabalhos. Temos também trabalhos, por exemplo, com pessoas na questão da aparência, né? Então, muitas mulheres no mundo não são valorizadas. Existem muitos países em que a mulher é completamente desprezada e nós estamos trabalhando também nessa questão. Esse é um dos valores. Nós queremos ver as mulheres sendo respeitadas, porque Deus nos criou homem e mulher. Sim, Deus criou o homem e a mulher. Então a mulher tem um enorme valor para Deus e tem um enorme valor para todos nós. Nós precisamos fazer com que isso seja compreendido, seja vivido. Então nós temos o projeto, por exemplo, Ela, que trabalha com a questão da mulher, da questão do bem-estar, mas não apenas isso, também temos pessoas trabalhando com a saúde da mulher, fazendo com que ela aprenda a se cuidar melhor em termos de saúde e assim também tenha uma qualidade de vida melhor. Muito bem. Pastor, nos ajude a entender um pouquinho, de forma resumida, como que se dá um processo para alguém se tornar um missionário? Basicamente, para a pessoa se tornar um missionário, ela precisa ter a vocação específica para ir a um lugar. Todo cristão é vocacionado, todo cristão tem uma vocação que é a vocação para ser testemunha. Atos 1:8 diz, né, Jesus disse lá, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós somos testemunhas daquilo que Deus fez em nossa vida através de Jesus Cristo. Mas algumas pessoas recebem uma vocação específica para ir a algum lugar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele recebeu uma vocação específica para ser apóstolo dos gentios.
Então, as pessoas normalmente vão orar, vão ouvir desafios, Deus vai avisar a elas de alguma forma da necessidade delas irem a algum lugar. Eu tenho um caso, por exemplo, de pessoas que sonharam com um país, que nunca haviam falado naquele nome e começaram a estudar e se preparar e hoje estão nesse país, por exemplo. Nós temos pessoas que, ao contrário disso, já são descendentes de pessoas que vieram para o Brasil, por exemplo, italianos, e estavam aqui, a sua família então foi ganha para Jesus Cristo, eles voltaram então para a Itália para evangelizar. Há outras pessoas que foram a esses países por uma questão profissional e lá perceberam da necessidade de falar, tiveram a percepção da necessidade de falar e aí se dedicaram mais a esse trabalho. Deus age de inúmeras formas, mas basicamente ele age colocando o desejo da pessoa de trabalhar naquele lugar. E quando a pessoa tem esse desejo, ela não enxerga as dificuldades, ela só enxerga as oportunidades. E o nosso trabalho das missões mundiais é exatamente esse. Como qualquer agência missionária, nós queremos ver este desejo, que não é da pessoa, mas que está na pessoa, mas é de Deus, queremos vê-lo realizado porque nós queremos fazer o trabalho de Deus. Muito bem. Mas eu gostaria que o senhor pudesse falar nessa linha dos missionários agora. Sabemos que existe um projeto para trabalhar com jovens, missionários sem fronteiras, né? Voluntários sem fronteiras. Existem algumas classificações. Como é que funciona esse projeto? Sim, esse é um projeto muito interessante porque nós queremos aproveitar essa força jovem que tem disposição em servir a Jesus Cristo e que tem disposição para ir a lugares e viver uma aventura radical. A ideia, nós temos, por exemplo, dentro do programa Voluntários Sem Fronteiras, nós temos diversas oportunidades. Uma delas é o chamado radical latino-americano. A pessoa passa aí 9 a 10 meses treinada no Brasil, mais ou menos um mês, 2 meses, e os outros 8 meses ela passa no campo na América Latina, trabalhando com evangelização de pessoas, trabalhando em pequenos lugares, produzindo também ali uma ação social. Essa pessoa volta, ela normalmente vai passar em 2, 3 países, vai aprender o espanhol, ela volta para o Brasil com uma experiência riquíssima. Temos também um radical que vai para os países africanos de fala portuguesa, então é o radical luso-africano. Essas pessoas vão para lá e já tem um pouco mais de tempo, elas são treinadas por 6 meses, então passam 1 ano e meio no campo. Nós temos agora o radical que vai para o Haiti, que vai trabalhar lá com uma escola, porque nós temos o projeto de ajudar a recuperação do Haiti também na área da educação. Então eles vão para lá para trabalhar numa escola, também vão ficar lá cerca de 2 anos. Temos o radical que vai para a Ásia, vai passar 4 anos aprendendo a língua, né, em alguns países difíceis da Ásia. E temos o radical que é o mais antigo, que é o Voluntários Sem Fronteiras na África, que passa no total 4 anos, um período de treinamento no Brasil, imersão no aprendizado de uma língua estrangeira e depois passa cerca de 2 anos e meio a 3 anos numa pequena vila na África, dando testemunho de Jesus Cristo. É uma experiência muito interessante, nós estamos muito felizes em ver como os jovens têm ido e têm voltado agradecidos a Deus pela oportunidade e desejosos de continuar servindo a Deus. Esses jovens, então, eles são jovens cristãos, membros de igrejas batistas, que são desafiados a contribuir através da sua vida, das suas habilidades, em esses países de acordo com essas especificações que o senhor colocou aqui. Mas, além desses projetos, o missionário ele também pode ir como, digamos assim, montar uma empresa, a missão empresarial também faz parte da JMM? Sim, com certeza. Esse é um novo modelo, na verdade não é tão novo assim, mas cada vez mais é mais necessário que as pessoas utilizem todas as oportunidades para testemunhar. E hoje a missão empresarial ela é fundamental. Então a pessoa tem um trabalho aqui no Brasil, tem uma empresa e quer testemunhar, ele pode levar a sua empresa para anunciar o evangelho em outro lugar. Ele vai lá, vai se estabelecer como profissional, nós estamos ajudando pessoas a fazerem isso em diversos países. Então isso inclusive facilita a entrada da pessoa, mas fundamentalmente ela vai agregar um valor àquele lugar. Nós tivemos a experiência que é contada por um dos nossos missionários, de uma pessoa que foi a um lugar, foi a um país, eu não posso infelizmente dizer aqui o nome do país, nem o lugar, mas ele foi para ali, ele construiu um prédio e houve um terremoto. E todos os prédios ao redor caíram e só o dele não caiu. E aquilo foi um testemunho muito forte. Não apenas porque foi um testemunho da proteção de Deus, mas foi um testemunho também porque ele foi o único que respeitou as regras de construção. E é uma das razões pelas quais o edifício dele não caiu.
porque como ele respeitou, fez algo sólido, ele teve então um bom testemunho. As pessoas disseram, não, ele é um cara sério, ele segue as leis e por causa disso o negócio dele cresceu e principalmente cresceu a capacidade dele de testemunhar de que ele é alguém que é fiel a Deus e por isso ele cumpre as leis e é alguém em quem as pessoas podem confiar. Joia. Pastor, o senhor mencionou algumas coisas sobre o Haiti. Nós temos notícias de, infelizmente, algumas situações de flagelos, né, de catástrofes naturais, tsunamis, terremotos. A Junta de Missões comparece nessas situações, os missionários que vivem nesses lugares. Quando há algo nesse sentido, existe um trabalho direcionado? Sim, quando houve terremoto ali no Haiti, 15 dias depois a gente já estava com uma equipe lá levando geradores, uma série de coisas. Nós temos mantido pessoas lá, estamos sempre levando equipes de voluntários para trabalhar principalmente na área da saúde. São médicos, são enfermeiros, são nutricionistas, pessoas que estão trabalhando. E nós temos um programa, um projeto realmente para o Haiti. Nós queremos ver ali uma escola que forme a liderança, pessoas que sejam capazes de ajudar na reconstrução daquele país. Estamos trabalhando, como eu disse, com orfanato, estamos querendo trabalhar com negócios para que as pessoas tenham condições de desenvolver a sua vida. Então a ideia é empoderar as pessoas, dando a elas condições de administrar melhor os recursos que elas têm. O Haiti é um grande desafio na área social. Graças a Deus, o Haiti tem respondido muito na questão espiritual. Boa parte dos haitianos tem se convertido, mas ainda há uma necessidade muito grande na área social. Nós precisamos estar ali presentes, levando a mensagem também do amor de Deus nesta área, na questão social. Muito bem. Eu acredito que uma das situações que o senhor como diretor às vezes tem que lidar junto com a sua equipe, nós ouvimos de relatos de tensões políticas, às vezes em determinados países, e missionários estão lá trabalhando. Qual é o procedimento da junta em situações como essa? Nós retiramos, normalmente, quando há uma tensão política, nós retiramos o nosso missionário dali. Isso porque o estrangeiro ele acaba sendo muito visado. Pessoas às vezes querem tê-los como reféns, então pessoas querem usá-los como escudos humanos. Então normalmente nós agora mesmo tiramos pessoas de alguns países do norte da África, onde houve uma insurgência e houve até a intervenção de potências estrangeiras como a França. No Mali nós tivemos que tirar missionários dali. Em outros lugares também a política nossa é de retirar a pessoa antes que o conflito aconteça. Quando começa a haver a tensão, a orientação é procure um lugar seguro, saia, cuide para que a sua vida seja preservada, para que você possa continuar o trabalho quando essa tensão acabar. Normalmente o missionário ele quer ficar, mas a orientação é para que ele saia, para que ele não corra um risco maior. Mas normalmente esses conflitos eles acabam acontecendo e a pessoa que obedece e sai, ela pode voltar e terminar ou ampliar ainda mais o seu trabalho quando retorna. Muito bem. Pastor João Marcos, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e uma coisa importante que nós precisamos compartilhar com aqueles que nos ouvem, assistem, é como nós podemos ajudar no sustento do missionário. De que formas? Existe a questão financeira, obviamente, mas existem outras maneiras da gente participar e se o senhor puder também dar um pouquinho de como eu posso ajudar, inclusive se alguém quiser ajudar financeiramente, como é que a gente pode fazer isso? Olha, vocês podem ajudar de diversas formas. A primeira delas é orando, sim, sustentando essas pessoas em oração. Você pode entrar no nosso site, que é www.jmm.org.br e conhecer um pouco mais. E ali nós temos calendários de oração, você pode estar orando por um missionário todos os dias, cada dia por um missionário diferente ou todos os dias pelo mesmo missionário. O suporte da oração é fundamental. Você pode fazer uma oferta espontânea em algum momento, então aí também no site você tem informações sobre isso. Ou você pode fazer uma oferta programada. Todos os meses você pode receber um boleto ou fazer um débito na sua conta, um débito no cartão de crédito. E aí você então vai ser um adotante. Nós temos o chamado Programa de Adoção Missionária, que é o que viabiliza. Nós estamos falando aí de sustento de milhões de reais para todos esses missionários e para todos os projetos sociais que nós dirigimos. Então, isso é feito através de milhares de pessoas no Brasil que fazem a sua doação mensal. Eu mesmo tenho as minhas adoções, eu faço adoções de missionários e estamos desafiando pessoas a fazerem isso. Você pode
pode encontrar mais informações então no nosso site, no www.jmm.org.br, e saiba que a sua oferta, embora ela possa parecer pequena para você, ela é fundamental, porque ela tira pessoas de uma situação de miséria, tanto social, mas principalmente espiritual. Pastor João Marcos, me lembro de um texto da Palavra de Deus, pensando na ação missionária de chegar nas cidades e principalmente falando de um trabalho transcultural, né? O brasileiro, ele tem algumas facilidades, né? A nossa cultura favorece algumas questões. E olhando nessa perspectiva, diz assim o texto de Atos 8, capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Essa é a mensagem que o missionário leva, mensagem da salvação em Cristo Jesus, como já dissemos, não só da alma, mas de ser de forma integral. E as multidões unânimes prestavam atenção àquilo que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Existem relatos de pessoas curadas, milagres, transformações no trabalho da Junta de Missões através dos seus missionários? Com certeza. Nós temos várias histórias de pessoas em que Deus agiu. Nós temos missionários na África, por exemplo, que pessoas foram curadas através deles. Mas o maior milagre mesmo é ver uma pessoa transformada, é ver um ex-líder de um trabalho de narcotráfico internacional se convertendo, largando essa vida, deixando de ser um criminoso e se tornando uma pessoa completamente recuperada para a sociedade. O poder do Evangelho é o poder transformador. Então eu posso te dizer, não há um missionário nosso que não tenha visto um milagre de transformação na vida de alguém, mas existem muitos milagres em termos de cura e milagres também de sustento de Deus ter dado quando parecia que não havia mais jeito. Pastor João Marcos, muito obrigado pela sua participação. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo, fica à vontade. Olha, eu quero dizer a você que o desafio hoje de alcançar o mundo é dos brasileiros. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Nós somos um povo muito bem aceito em praticamente todos os lugares do mundo. E é nossa responsabilidade fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido, reconhecido como Senhor. E dessa forma, que Ele volte e que nós tenhamos, então, a realização do projeto de Deus para a humanidade, e que Deus abençoe muito você. Amém. Eu quero finalizar o nosso programa fazendo a leitura na continuidade do texto que eu estava lendo. O versículo 8 diz que depois de Filipe então pregar a palavra, de orar e o poder de Deus se manifestar, diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Isso acontece com toda pessoa que recebe, que decide crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Você, meu amigo que acompanha o programa, como está o seu coração nesse momento? Como está a sua vida? Você tem alegria? Mas eu estou dizendo de uma alegria que independe de momentos de felicidade. É uma alegria e uma paz que você sente mesmo em meio às aflições e às atribulações. Se você deseja receber a alegria que aquelas pessoas receberam lá atrás, que continuam recebendo através da palavra de Deus sendo pregada, pelos cerca de 800 missionários da Junta de Missões Mundiais, as igrejas batistas espalhadas no Brasil, os mais de 400 templos onde a palavra de Deus é pregada no Paraná, eu gostaria que você nesse momento fizesse uma oração comigo. Feche os seus olhos onde você está e eu vou orar por você. Senhor Deus, eu quero pedir, ó Pai, a Tua bênção sobre a vida daqueles amigos que nos acompanham através do programa de televisão. Que o Senhor alcance a sua vida, alcance a sua casa, abençoe aquilo que ele está fazendo, o seu trabalho, a sua profissão, os seus relacionamentos. Nós lemos na Tua palavra que as pessoas que creem em Cristo tiveram grande alegria e assim continua acontecendo hoje. Deus, eu peço que a alegria, a paz do Senhor alcance esta pessoa que agora nos ouve. Que a Tua bênção, que o Teu cuidado, que o Teu mover se manifestem e essa pessoa possa confiar e reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Eu peço a Tua bênção e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia que Jesus Cristo é a única esperança. Creia na palavra de Deus e nós continuamos orando por você. Deus te abençoe.
Igreja do Senhor.